Mas, após uma rigorosa contagem, os partidos do Centrão, olha só, concluíram que a PEC Fura-Teto teria hoje 247 votos a favor na Câmara, 247. Vamos lá, hein? Ó, grave esse número. Bem menos que os 308 votos necessários para aprovação. O que você está rezando aí em casa, meu povo? Você está rezando aí, dona Maria? Continua. Um dos motivos para essa baixa adesão é a demora do STF em votar a legalidade do orçamento secreto, já que muitos deputados preferem avaliar seu apoio. É aquele negócio, me dá uma coisa para eu te dar outra, né? É brincadeira, né, cara? Depois da decisão do Supremo, outra questão é a distribuição dos ministérios. O que é normal, né? Vão distribuir os ministérios ali e cada um vai para onde lhe convém. União Brasil, que deve apoiar o relator da PEC, tenta usar a tramitação como barganha para emplacar algum parlamentar na esplanada. Sobre essa indicação, sobre essa indecisão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse apenas que, abre aspas, a PEC está com problema, fecho aspas. Quem vai conseguir articular todos esses interesses e acelerar a votação da PEC antes da posse do Lula? Eu começo com você, um dos homens mais bonitos que eu já vi na minha vida, Superman, Marco Antônio. Vamos lá. Perde pro Caio Mastrolino. Caio Mastrolino. Eu vou chegar no tamanho do Rodolfo. Que isso. Vamos lá. Tem um grupo de parlamentares que não se reelegeram ou que às vezes não se candidataram novamente e que são baratinhos, né? Então, eu imagino que a negociação, ela envolva muita entrega de cargo, muita promessa de cargo futuro. Como todos os sistemas de governo petistas, né, toda a estruturação de um governo petista, o interesse não é público, o interesse é privado, o interesse é político-partidário, sempre. Então, eles estão de olho onde? As estatais, que estão recheadas de lucro, como nunca antes na história desse país. Isso sim, não tinha antes, né? Recebemos as estatais deficitárias e promovemos ela ao status de liquidez, solvência e superávit. Você está recebendo todos os gastos públicos no azul, redução do custo da máquina pública. Explica o superávit para quem está em casa. Explica tudo que você está falando para quem está em casa. Basicamente, a gente está falando o seguinte: o governo está arrecadando mais do que está gastando. Perfeito. E nunca antes o gasto com a administração decaiu tanto, né? Historicamente, desde 1997, foi a maior economia que a gente teve com a máquina pública. A saúde financeira está estabilizada. A saúde financeira está estabilizada. Não abriram concursos para servidores públicos. Quer dizer, tudo aquilo que encarece, que endivida a máquina, o pessoal agiu de maneira responsável fiscalmente, para não onerar quem paga isso. E quem paga isso somos todos nós, né? O pagador de imposto é o cara que vai custear toda esse gigante, esse elefante. E o que é... Qual que é a questão aqui que permeia a PEC que é relevante? Você não vê isso no programa político do PT. Eles não demonstram nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Eles querem abrir todas as torneiras, eles querem contemplar, colocar o Congresso nessa conta toda, e você vê aumento de ministério, aumento em termos de cargos de servidores públicos, tudo isso tem um custo gigantesco. E é por isso que não fecha a conta. Fechou durante os 4 anos do Bolsonaro, mas a partir de agora isso não fecha. Porque você está dando um cheque, é como se você pegasse um cheque especial de 200 bilhões de reais. Esse dinheiro tem um custo. 200 bilhões o cheque especial gera um custo da dívida que você vai rolar para frente. E quem se ferra nessa equação toda é sempre o mais pobre. Porque a inflação que vai corroer... Exato. A inflação que vai corroer a remuneração dele, o aumento da remuneração dele, vai acabar. Os juros também com a dívida pública, tudo isso vai se tornar completamente trágico a partir do momento que a gente observar essa... A história diz por si só, o PT sempre foi uma tragédia. Sempre foi uma tragédia. Não é eu que estou falando, é uma opinião, é um só fato, estudar, é um fato. Agora, o que é bizarro um fato. É o seguinte, os liberais que apoiaram o PT, essa galera, Henrique Meirelles, Simone Tebet, esse pessoal, eu juro que eu não consigo entender a lógica dessa galera, porque
Quando falávamos lá atrás, o petista está vindo, a máquina vai crescer, o custo vai aumentar, eles não estão nem aí para a responsabilidade fiscal, era a turminha do deixa disso. Não, imagina, isso é só discurso político para a campanha. Agora a gente está vendo que eles estão implementando exatamente aquilo que eles pregavam. Geise, eu não tenho nem Você ficou sem palavras. Sem palavras com essa explicação. Ficamos todos sem palavras. Deu, porque é no mínimo um absurdo, mas ainda há esperança. Porque já tivemos 247 que eu não esperava, é um número surpreendente de aprovação. Mas eles precisam de 308. A gente deve continuar com a esperança dessa PEC não ser aprovada? O que você acha? Eu acho que, primeiro, a gente tem que parar com essa mania de não ter a autorresponsabilidade, de só depositar o nosso voto e depois não pressionar o político em que a gente votou. Porque é numa dessas que a gente tem uma PEC que é, sim, uma carreta furacão, é um absurdo essa PEC que passa e depois a gente vai colher os resultados que não são nada bons com essa aprovação. Bom, primeiro ponto, o Marco Antônio estava falando aqui a respeito das estatais. Estatal, toda empresa ela precisa dar lucro. Veja só você, não precisa sequer ser uma empresa. Se você é um empreendedor, por exemplo, você precisa da sua margem de lucro para que você continue com o seu negócio, não é mesmo? Agora, avalie isso na proporção de uma estatal. Então, ela precisa dar lucro, ela é do Estado aqui com letra maior, ou seja, ela é do governo. Então, se ela não dá lucro, logo ela vai onerar, né? Ela vai dar prejuízo para o próprio Estado. Mas qual que é o problema? O problema é que quem sustenta o Estado somos nós. Porque o Estado ele não vende alguma coisa, ele não gera, portanto, lucro. Ele não vende um serviço, ele não presta um serviço, ele não vende um produto. Ele precisa, para existir, do nosso dinheiro, do dinheiro do contribuinte. E como é que esse dinheiro chega? Por meio de todos os impostos diretos e os impostos que nós temos em cima dos produtos que nós adquirimos. Então, quando a gente tem um governo do PT, dizendo que a gente vai estourar todos os tetos, que o teto está aberto, quando a gente chegar lá no teto, a gente dobra o teto, ou que há uma figura oculta por trás do teto, e sem nenhuma responsabilidade fiscal, dizendo que a economia é bolsonarista, dizendo que nós... Dizendo o quê? Fala de novo. O mercado, não é economia. O mercado é bolsonarista. Veja, o mercado não é bolsonarista. Existem fatos e eles não ligam para os sentimentos de absolutamente ninguém. Eles existem e pronto. Sabe o que acontece? Rapidinho, desculpa te interromper. É que assim, gente, o que eles fazem? O governo Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, teve pouquíssimo tempo para colocar em prática o seu plano de governo. Só que aconteceu uma fatalidade no mundo. Houve a pandemia. Quem é que não lembra do Fica em Casa? Exato. A economia a gente vê depois. Em todo mundo, o mais afetado foi a economia. No Brasil não seria diferente, mas o que nós estamos vendo é um milagre financeiro no Brasil. Exatamente. Nós estamos vendo um milagre financeiro no Brasil, porque num país de terceiro mundo, seria bem pior o cenário. Em termos sociológicos, interessante você puxar esse ponto, em termos sociológicos, a sociedade... Muito obrigado. Preciso desse apoio. Obrigado. Eu nem vou ler os comentários, porque eu devo estar tendo um monte de hate, Xandão Boado, cabeça de ovo e por aí vai. Mente brilhante. Hoje, pelo amor de Deus, ainda bem que eu tenho essa mesa pessoas lindas aqui do meu lado. Marco Antônio, que dente. Marco, não, ele roubou toda a beleza, ele ofuscou a nossa beleza hoje. Em termos sociológicos, interessante você trazer isso. Tem uma vertente da sociologia que explica que a sociedade ela é como um relógio. Ela é funcionalista, ela precisa de todas as peças desse relógio funcionando para que ela caminhe. A prova é tanta que isso é uma realidade, é que a gente, por exemplo, tem esse problema no judiciário e a gente tem uma série de consequências negativas em relação a isso. Ou seja, a gente está com uma sociedade em estado de anomia. O mesmo funciona para a economia. Então, ao passar uma PEC que não está respeitando as diretrizes do mercado, da economia, não está respeitando fatos da realidade, significa que lá no futuro, mais uma vez, nós teremos uma sociedade em anomia. Ou seja, nós teremos uma série de problemas que vai, mais uma vez, reverberar no mais frágil da sociedade. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
É isso, a corda sempre arrebenta no lado mais fraco. Você acha que esses votos, esses 308, vão chegar nesse limite lá? Não, porque a PEC está com problema, Rodolfo. Admitiram que a PEC está com problema ou não? Está com um problema sério e no parlamento. Qual seria o problema da PEC? Lá não tem ninguém bobo lá. Não, eu preciso mencionar aqui o grande gênio Pavinato quando fez a musiquinha PEC. Gênio. Lá não tem ninguém bobo na Câmara dos Deputados, né? O Arthur Lira é um representante desses deputados e ele sabe que essa questão da PEC depende muito de como vai ser aí a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da constitucionalidade ou não do orçamento secreto, né? Ou da emenda do relator, como quer que se chame a RP9. Do emenda que eu gosto, né? Exato. E por que eu digo isso? Por quê? Porque provavelmente haverá declaração de inconstitucionalidade, não do mérito em si, mas do processo legislativo ali, de como é que se forma as emendas do relator. E isso vai deixar muito deputado chateado, né? Hashtag chateado, eles vão ficar, muitos deles, muito chateados. Por quê? Porque se nós tivermos uma declaração de inconstitucionalidade, que precisa basicamente 6 votos na Suprema Corte, nós passaremos a uma nova votação se haverá ou não modulação dos efeitos dessa declaração de constitucionalidade para ver se o efeito vai ser retroativo ou não. Se não tiver pelo menos 8 votos, ou seja, maioria qualificada, essa declaração de inconstitucionalidade, ela atinge inclusive essas emendas atuais que foram suspensas pelo presidente Bolsonaro. É uma declaração de que algo não está certo, é isso. Exato. Constitucional é algo que não é, constitucional é que está errado. Inconstitucional é algo que não está de acordo com a Constituição, é algo que é inválido, algo que não deve existir. E se isso for declarado, é como se nunca existisse. Então, todos esses valores que estão suspensos pelo presidente Jair Bolsonaro nesse momento, eles caem. Essa suspensão se torna, inclusive, definitiva, né? Ela deixa de ser suspensão, ela passa a ser uma extinção desses benefícios. Então, tem muito deputado que está aguardando isso. Por quê? Porque a gente sabe que estes valores que estão na PEC fura-teto, aqui eu faço a correlação, boa parte deles, e na verdade quase todo ele, depende de furar o teto. A gente vê que 30 bilhões é o valor das emendas do relator ou do orçamento secreto. Quanto, repita? 30 bilhões. 30 bilhões. Você tem noção do que é 30, calma aí, você tem noção do que é 30 bilhões? E você vê... Quantos zeros tem aí, Marco Antônio? Não sei que... Rodolfo, o cidadão... Ninguém conseguiu. Eu não sei nem escrever 30 bilhões, mas o cidadão brasileiro, nós nunca vamos saber o que são 30 bilhões. 30 bilhões. Não tem noção de quanto é isso. Mas se você vê, Rodolfo, quais são as especificidades lá da emenda fura-teto, a gente vê que tanto é para o Bolsa Família, tanto é para não sei o quê nos 2 anos, e vai sobrar lá cerca de 20 e poucos, quase 30 bilhões. Que, na verdade, vai ser para quê? Para pagar as emendas do relator. Entendeu a sacada ou não? Eu entendi perfeitamente. Vou fazer uma alusão para trazer o doutor Fernando Holliday aqui, professor brabo. Quero trazer aqui, ó. Eu recebi eu estava conversando esse final de semana, veja vocês, com alguns amigos de infância. E eu morei numa comunidade em São Paulo, lá no Jardim Sapopemba, chamada Favela do Jardim Sinhá. Eu nasci e cresci lá. E eles estavam me relatando, veja vocês, que muita gente, quando saiu esse auxílio de R$600, que é o auxílio... Brasil. Continua ainda como Brasil, né? Okay. Por enquanto. Muitas. Eu não quero colocar na mesma caixa as pessoas que precisam definitivamente desse dinheiro para se alimentar, para comprar mistura, para ir no mercado. Muita gente, ok? Mas também uma grande porcentagem dessas pessoas que adquiriram esse auxílio estavam fazendo churrasco, comprando iPhone e pagando isso com R$600. Essas pessoas que votaram nesse presidente que está aí, muitos deles eram essas pessoas que pegavam esse Auxílio Brasil para fazer churrasco, comprar uísque, narguile, essas coisas todas aí, iPhone. Eles não estão preocupados de onde vem ou para onde vai essa PEC. Eles só querem que seja aprovado logo para que eles continuem a receber o auxílio.
não interessa de onde vai vir, se vai ter um E o bombo próprio no Lula Brasil, já disse, né, se que vai esse é ter- o modus de você Esse é o conseguir modo voto. operante de receber voto, exatamente, que é o populismo. Exatamente. A gente entra na esfera do populismo, né? Holiday, até que ponto esse populismo e essa maneira influencia, talvez essas pessoas estão barganhando, como eu li no texto, barganhando voto, porque o texto foi bem claro, isso são falas do parlamentar. Nós vamos barganhar, cara, nós vamos barganhar. Isso afeta diretamente o povo, não afeta? Rodolfo, isso é importante porque não é só o custo da PEC dele em si mesmo, né? Os bilhões ali que estão sendo votados. Ela tem um custo que ela deixa ao longo do seu caminho. Veja, por exemplo, para ser aprovada no Senado, houve uma intensa discussão ali sobre quem vai ficar com o Ministério da Infraestrutura. E para que querem o Ministério da Infraestrutura? O que vão fazer com o Ministério da Infraestrutura? Há uma briga entre o PSD e o Davi Alcolumbre ali para ver, por exemplo, quem fica com o controle desse ministério. Agora que ele foi para a Câmara dos Deputados, inclusive, uma informação É o Batoré, importante. o Alcolumbre? Desculpa. Vamos respeitar o saudoso Batoré, como diz Pavilhão. Inclusive, uma informação importante, agora, nesse momento, enquanto nós estamos aqui nesse programa, está rolando a reunião de líderes lá dos deputados na Câmara dos Deputados. E desta reunião é que vai sair um resultado quanto a essa PEC. E o que eles estão definindo, entre as várias outras coisas ali, entre o controle de vários ministérios? A garantia da chamada emenda de relator, que antes era orçamento secreto, agora todo mundo chama de emenda do relator. Mas não somente isso, há também uma discussão para que se reduza o tempo dessa PEC para somente 1 ano. Então, a proposta do PT era para 4, o Senado reduziu para 2 e agora a Câmara dos Deputados está considerando deixar somente 1 ano. E aí a gente pode pensar, não, isso vai ser positivo, afinal de contas, está reduzindo o tempo em que eles vão continuar furando o teto. Mas não! Porque, veja, se é de 1 ano, significa que o PT vai querer ficar renovando esta votação de ano em ano. Portanto, a cada ano, uma nova barganha. A cada ano, um novo preço. A cada ano, uma nova conta para o cidadão pagar. E pode ser que em um desses anos, ou em vários desses anos, a conta saia pior do que está saindo agora, porque aí eles já vão ter o controle de toda a máquina pública e a consequência pode ser absolutamente terrível. E por último, um dado interessante aqui de se dizer, o Marco Antônio falou da Globo sempre chamando de PEC do Bolsa Família, PEC do Bolsa Família. Veja, desta PEC, cerca de 70 bilhões são destinados ao pagamento dos R$600. Os outros 75 bilhões são livres. São 75 bilhões na mão do governo federal. Ninguém sabe de onde vai vir, muito menos para onde vai. Exatamente. Eles podem usar isso para investimentos, para obras públicas, etc, mas pode usar também para comprar o Congresso por meio do tal do orçamento secreto ou outras políticas absolutamente nefastas, como, aliás, já fizeram nos governos passados. É que pela ótica petista, a obra pública dá muito dinheiro, né? A obra pública dá muito dinheiro. Ainda mais se tiver aliados como o Odebrecht. Estatal dá prejuízo, mas a obra pública dá dinheiro. A estatal tem que dar prejuízo. Isso. Porque a função da estatal, você já falou com o esquerdista sobre isso, é maravilhoso. A função da estatal não precisa ter lucro. E não. Ela tem que atender ao interesse público. Exatamente. Então, o resto a gente vê depois. Esse pessoal é maluco. E eu acho... Deixa eu fazer uma adenda aqui rapidamente para nossa audiência. Nós não estamos aqui falando mal do PT. A gente está aqui com uma história de que o PT já não deu certo lá atrás. Ok? Tudo que a gente está falando aqui são fatos comprovados de um modelo que não deu certo e que está se repetindo. Então, quando você fala com muita sabedoria, todo mundo aqui na mesa tem a sabedoria de falar sobre esse governo, a gente não está aqui enfiando coisas na sua cabeça. A gente está narrando fatos. São pessoas que estão estudando aqui, então entendam, tá? Assim, esse modelo não deu certo. Isso, obrigado. Não é nada pessoal. É só trabalho. Eu tenho até amigo petista, pô. A gente debate. Eu também tenho, sim. Eu tenho amigo petista. Desde que não seja fanático, há para dar uma conversa. E é engraçado. Todos eles são o quê? Professor universitário, ongueiro, né? Eles caem no estereótipo muito bem, né? Mas tem vários também caviar, né? Como diria o Rodrigo. A maioria, a gente tem uma elite maravilhosa. Caviar é maravilhosa. Um iPhone, que vamos derrubar o Império Americano, mas não vamos abrir mão da nossa viagem pra Disney, né? Não tem condição. Isso é um papo pra daqui a pouquinho. Continua, Marco. Mas dentro dessa perspectiva de compra do Congresso, o que deixa a gente mais estarrecido é que eles estão pagando antes, né, vendendo, fazendo essa troca antes do governo dele.
Então, é complicado isso, porque você já meio que inutiliza a formação do novo Congresso que está chegando, você recebe um checão maravilhoso e você consegue contemplar vários interesses político-partidários para daí, como disse o Holliday muito bem, fazer barganhar e realizar outras operações de compra e venda lá em Brasília. É um pouco desesperador, sabendo também que o tesoureiro, né, o cara que vai ter a chave do cofre se chama Fernando Haddad, que é um cara que não sabe nada de economia. Ele falou isso. E não é porque eu não gosto de petista. Ótimo, explica. Porque entramos numa discussão aqui sobre o Fernando Haddad, eu sei que não está na pauta, de que ele havia feito economia. Por favor, lindo da nossa tarde aqui, fala desse cara, Haddad, tem ou não tem curso superior em economia? Salvo engano, o Holliday pode me corrigir, mas eu acho que é um doutorado em economia. Mestrado em economia. É o mestrado, é a dissertação. Fala, mas a dissertação que ele fala que é a União... Sabe qual que é o problema? Exato. A base da dissertação... Eu tô colocando todo mundo na roda agora. Eu tô colocando. A base da dissertação do Fernando... Eu ia falar do Fernando Holliday, calma. Pelo amor de Deus, é Fernando Haddad, calma. A base da dissertação dele é a filosofia marxista, que tem, inclusive, a capa está escrito em comemoração... Capta? A capa da dissertação. Em comemoração, por alguma coisa, aos 150 anos, uma coisa assim, do Manifesto Comunista. Dentro do Manifesto Comunista, a gente tem 10 pontos. Dentre eles está a expropriação da propriedade privada, a expropriação da herança e assim por diante. É esse o cara que vai comandar a nossa economia. Mas só um detalhezinho. Gerou a economia. Você fez aqui, Marcantona. Esse tema me interessa porque o UOL me ligou falando que eu tinha espalhado fake news. Quem te ligou? O UOL fazendo a checagem. Você sabe quando é o sucesso da pessoa. O UOL já te ligou? Não tive esse prazer ainda. Não, fazendo um fact-checking. Porque eu coloquei... Tá no auge, tá voando. Porque eu coloquei o vídeo do Haddad dizendo que não tinha estudado economia. Mas aí eu fui ver a tese de mestrado dele. Exatamente isso que a gente falou, mas tem um pequeno detalhe. A conclusão da tese dele é de que o sistema econômico da União Soviética não era socialista. Isso não é, isso Veja, era uma distorção do capitalismo. Exatamente. E é legal que, em seguida, a publicação da dissertação dele, né, da defesa, ruiu a União Soviética. Exato, caiu. Exatamente. Então, mas esse pessoal, eu adoro, né? O socialismo nunca existiu, o comunismo nunca existiu. Então, se isso não existiu... a culpa de todas as pessoas que morreram por regimes comunistas do século XX é de outros marcos teóricos, outros autores, outros pensadores, outros ditadores que não seguiram nada do que os autores marxistas, leninistas, sabe? É uma coisa meio inacreditável, assim, o mundo que eles vivem. E tudo isso eu trouxe porque... nós vamos falar de Haddad daqui a pouquinho, nós vamos falar mais de Haddad. Fica tranquilo, aí foi só um aperitivo sobre Haddad. O Haddad, como ministro da Economia, ele é o cara que teria que falar não, é o cara que tem que ter bom senso. Um ministro da Economia que não tem razoabilidade, o cara que tem uma dissertação de mestrado, né, que vai por essa linha, sim, o avião está caindo. Essa é a notícia que eu posso dar. O avião vai cair e vai explodir na montanha. Com um cara desse na pasta da economia. Não esperem nada de bom, não esperem nada de razoável. É meter a impressora de dinheiro, estilo Ciro Gomes. Vamos imprimir dinheiro, vamos zerar a dívida da galera no Serasa. Não vai acontecer nada. Pau na máquina. São ideias tresloucadas que movimentam pessoas como o Fernando Haddad.